porque me interessa isso, embora eles não são canônicos, são interessantes. E eu estava lendo no Evangelho que diz que quando Jesus era menino, e novamente, isso não está na Bíblia, é um evangelho não canônico, mas diz que quando Jesus era rapaz, as pessoas então, quando estavam cansadas, elas visitavam a casa de Maria só para olhar para Jesus, porque olhando para ele encontravam descanso. Eu achei legal isso, né? Tem um outro evangelho que diz que um dia Jesus estava brincando com seus amiguinhos na beira do poço, e brincando na água, e de repente ele devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos, brincando, de repente ele pega aquelas florezinhas e levanta assim, as flores se tornam pássaros. Achei legal. Não está na Bíblia, então não deve ser verdade, mas achei bonito. Então, Maria devia de ser alguém de influência, possivelmente a tia do noivo, Jesus o primo, terceiro dia da festa, e Maria chega e diz para Jesus assim: meu filho, estamos com um problema aí, acabou o vinho. Você chegou ainda com 5. Tem chegando muita gente, não tem mais vinho. E Jesus diz para ela uma coisa que na nossa Bíblia parece uma palavra meio dura, ele vira para ela, a NVI coloca dessa forma, a Bíblia mais antiga diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Na NVI coloca assim: que temos nós em comum, mulher? Alguém diz assim: pastor, isso foi rude de Jesus. Eu queria que vocês entendessem que não foi rude, mas também não foi delicado. Então dizer que foi delicado, porque um filho não fala assim: o que nós temos como mulher? Mas também não foi rude como a gente pensa. Mulher é uma palavra carinhosa, guneia é uma palavra usada para mulher na Bíblia. E Jesus lá na cruz usa esse termo, quando fala de Maria: mulher, aí está o seu filho, guneia. Então não é uma palavra rude. E essa frase, dependendo da forma que ela é falada, ela podia ser rude ou não. Se ela fosse falada: mulher, o que eu tenho a ver com você? Seria rude. Mas se Jesus simplesmente falasse: mulher, o que eu tenho a ver em comum com você? Era uma forma, e eu creio que Maria entendeu isso, porque você vê a reação dela. Ela não fica irada, ela não fica chateada. Quem que você pensa que você é? Eu sou sua mãe. Ela não usou isso. Ela não tem essa reação. Ela reconhece a soberania, que ele agora está falando como ungido de Deus, como Messias. Ela entende isso, ela sabe separar as coisas. E eu creio que essa frase: mulher, o que nós temos em comum é: fica quieta, tranquila, eu sei o que eu estou fazendo, minha hora não está chegada, quando eu chegar, tudo vai ficar bem. Fica tranquila. E então Maria diz para os serviçais: olha, vocês fazem tudo o que ele manda. E aí João diz uma coisa interessante, ele diz assim: olha, havia ali 6 taças usadas para a purificação, taças de pedra. O contexto é o seguinte: naquela época não havia água encanada como nós temos. Não havia água corrida daquele jeito, então as pessoas tinham que ter taças de água por 2 razões. Primeiro, porque eles tinham que lavar os pés. Era costume, em toda vez que você entrava em casa, você lavava os pés. Eles andavam de sandálias, andavam nas ruas. Na Palestina havia muita poeira, na chuva muito lodo. Entrava, lavava os pés. Aquelas águas eram para isso. Segundo, é que aquelas águas, elas serviam para lavar as mãos. Um judeu não come sem lavar as mãos. E eram 7 dias de festa, não tinha que lavar a mão várias vezes. Agora, muito interessante que ele diz o número das taças. Ele diz que haviam 6 taças de pedra. Geralmente, a numerologia na Bíblia, quando o número é mencionado, é importante. Geralmente, judeu não gostava muito do número 6. Era para ter 7 taças de pedra, mas João diz, e os judeus que estão lendo o livro entendem isso. Só haviam 6, eram para ter 7. Haviam 6 potes de água. E ele diz que eram potes grandes. Ele diz assim: cada um deles dava entre 80 a 120 litros de água. E aí Jesus diz assim: pega esses, mandou para. Aí a Maria diz: faz o que ele manda. Jesus então, no momento certo, diz assim: olha, enche esses potes de água até onde não cabe mais. E eles encheram então os potes d'água. Então 6 potes, vamos dizer, ele diz entre 80 e 120 litros. Vamos fazer uma média de 100 litros. São 600 litros d'água. Gente, 600 litros d'água é muita coisa. E aí, a Bíblia diz que Jesus diz assim: vai e leve ao mestre da cerimônia. E
quando eles levam, se você olhar o texto cuidadosamente, quando eles tiram a água do pote, ainda é água. Não há uma multiplicação ainda. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, o milagre acontece e a água é transformada em vinho. E a Bíblia diz então que o mestre da cerimônia, o mestre da festa, não sabe. Ele só sabe quando ele experimenta, isso aqui é bom, esse vinho é bom. E ele chama então o dono da festa, que geralmente era o pai da noiva, era o pai do noivo, fala assim, não estou entendendo. Todo mundo dá o melhor vinho no início, mas você guardou o melhor até agora. E aí João conclui a história dizendo assim, Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia e ali demonstrou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tremendo. O milagre é bonito e eu disse para vocês que tem dois significados, superficial, profundo. O superficial nós já vimos que é o milagre propriamente dito. Agora, há diferentes aplicações nesse milagre, que todo mundo pode tirar. Se eu perguntasse para você, o que você aprende com esse milagre? Cada um aqui podia falar uma coisa. Eu coloquei alguns, eu pensei assim, vou pensar quais são as aplicações imediatas dessa passagem. A primeira que eu vejo é que Jesus aprova o casamento. Eu acho isso bonito, né? Jesus aprova o casamento. No tempo que ele tinha, toda vez que eu faço um casamento, eu sempre falo, Jesus aprova o casamento. E o casamento que Jesus aprova é entre um homem e uma mulher. É entre um homem e uma mulher. Não interessa o que as pessoas estão fazendo. A Argentina diz que já pode. A Califórnia estão tentando, mas a Bíblia continua a palavra de Deus. Jesus aprova o casamento entre um homem e uma mulher. Jesus honra o casamento. Casamento é importante. Casamento é sagrado e Jesus aprova e honra o casamento. A segunda aplicação que eu tiro é que Jesus aprova e honra a alegria e a festa. A gente tem ideia, talvez, de um Jesus, às vezes, carrancudo, que não ri. E uma vez um professor meu, ele contou uma história que ele leu em algum lugar, nesses livros aí apócrifos que encontram, né? Que de vez em quando a gente lê, diz que Jesus estava dentro do barco. Jesus estava com seus discípulos dentro do barco, atravessando o mar da Galileia. Novamente, também não está na Bíblia não vai encontrar isso no Evangelho segundo escreveu São Fernando, que não está lá. Mas aí, o que acontece é que Jesus estava dentro do barco, e aí, eles estavam atravessando o mar da Galileia, e de repente João, ele foi assim, e ele quis brincar com Pedro. E ele pegou, sabe quando tem um montão de homem junto, começa a fazer bobagem? É desse jeito. De vez em quando o homem faz isso, né? Então, brincando, aí pegou a água assim, e fez assim para jogar no rosto de Pedro. Mas Pedro saiu e cai no rosto de Jesus. Já pensou? E João faz assim, e caiu no rosto de Jesus. Todo mundo ficou calado. Joga água no rosto do Filho de Deus. E agora? Será que ele vai ser queimado, vivo? E aí todo mundo fica olhando para Jesus para ver a sua reação. Jesus levanta do barco, coloca a mão dentro da água e joga água na cara de João também. E aí começa a jogar um no rosto do outro. Eu fico pensando que Jesus fazia isso. Jesus gostava de alegria. Jesus não era contra sorriso, Jesus não era contra a festa. E eu quero dizer para você que nós crentes também não somos contra isso. Algumas pessoas pensam, se eu for crente eu tenho que ser carrancudo, eu não posso fazer nada. Você pode, porque a alegria que Jesus dá é uma alegria verdadeira, mas nós fazemos sem pecado. Isso é o bonito. Você pode comer, você às vezes come demais, mas pode comer. Você pode ir à festa, você pode rir, você pode brincar, contanto que a gente não peque, a gente pode usar a nossa liberdade em Cristo Jesus. O fato de Jesus estar presente na festa aponta o fato que Jesus aprova a alegria. O fato dele não deixar ficar sem vinho aponta para a alegria. Ele sabia que o vinho representava alegria e Jesus então faz a água em vinho, ele coloca vinho onde não tinha mais. Outra coisa que eu vejo tão bonito aí é que a alegria que Jesus dá é uma alegria abundante. Porque se o vinho representa alegria, queridos, eram 600 litros de vinho. Ninguém